Você já parou para pensar como é possível viver e, ao mesmo tempo, se sentir preso dentro de si mesmo? Como se cada dia fosse apenas uma repetição cansativa, uma rotina interminável que suga a energia, os sonhos e a própria essência da vida. Essa sensação que muitos descrevem, mas poucos compreendem, é o que chamo de morrer em vida. Não é uma morte física, mas uma morte silenciosa da alma, do espírito, da motivação que nos move. Estamos vivendo em uma prisão invisível, construída por nós mesmos, moldada pelas expectativas externas, pelos padrões sociais e pelo ritmo frenético da existência moderna. E o mais cruel, mal percebemos que estamos presos até que o peso seja insuportável. O alarme dispara, o café é tomado apressadamente, a roupa é escolhida sem pensar e o transporte nos leva para mais um dia de trabalho ou estudo. A vida, que deveria ser uma aventura, um terreno fértil para experiências, se transforma em um ciclo mecânico. Olhamos para o relógio, contamos as horas, planejamos o final de semana como se fossem breves intervalos de liberdade. E entre essas pausas, esquecemos de viver. O pior é que essa prisão não tem grades visíveis, não tem cadeados. Ela está em cada decisão automatizada, em cada obrigação silenciosa, em cada comparação que fazemos com a vida perfeita dos outros nas redes sociais. É uma prisão que chamamos de normalidade. E dentro dessa rotina sufocante, a mente cria muros que não vemos. Começamos a nos censurar, a reduzir nossos desejos a metas pequenas e aceitáveis. Queremos ser produtivos, mas esquecemos de ser felizes. Queremos ser reconhecidos, mas ignoramos nossos próprios sentimentos. E assim, dia após dia, nos tornamos espectadores da nossa própria existência. Passamos pela vida como quem assiste a um filme sem interagir, sem sentir verdadeiramente, sem se importar realmente. E ainda assim, continuamos acreditando que isso é o que significa viver. Mas por que isso acontece? Porque fomos treinados para obedecer a padrões invisíveis desde cedo. Crescemos ouvindo que sucesso é igual a estabilidade financeira, que felicidade é sinônimo de aprovação social, que sonhos são luxos que devemos adiar. Enquanto isso, a vida acontece nas pequenas oportunidades que ignoramos. O sorriso de um estranho, a sensação do vento no rosto, a música que nos faz arrepiar. Cada momento ignorado é uma pequena morte, uma parte de nós que deixamos para trás, acreditando que não é importante. E não percebemos que é exatamente isso que nos mantém presos. O paradoxo é cruel. Temos mais possibilidades do que qualquer geração anterior, mas sentimos menos liberdade do que nunca. Podemos viajar, estudar, nos conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Mas ainda assim nos sentimos aprisionados dentro de nós mesmos. A tecnologia, que prometeu nos libertar, muitas vezes se transforma em uma extensão dessa prisão. Notificações constantes, comparações incessantes, vidas alheias exibidas em alta definição, enquanto a nossa própria parece embaçada e sem cor. Estamos sempre conectados, mas raramente sentimos conexão verdadeira com nós mesmos. E nesse cenário, a ansiedade se torna uma companheira constante. Não sabemos exatamente de onde vem, mas sentimos seu peso em cada gesto, em cada pensamento. É a sensação de estar sempre atrasado, sempre insuficiente, sempre em dívida com a vida. Tentamos preenchê-la com consumo, distrações, conquistas superficiais, mas nada resolve, porque a raiz do problema não está fora, mas dentro. Estamos morrendo lentamente, não por falta de ar ou de comida, mas por falta de significado. A prisão invisível da vida moderna é, acima de tudo, uma prisão da alma. E então surge a pergunta que poucos ousam fazer. Como escapar dessa prisão? Como reacender a chama da vida quando tudo parece cinza e previsível?
A resposta não é simples, mas começa com consciência. Reconhecer que estamos presos é o primeiro passo. Aceitar que parte da nossa rotina, da nossa conformidade, contribui para essa sensação de morte interna é doloroso, mas necessário. Porque somente ao enxergar as correntes podemos começar a quebrá-las. E quebrá-las exige coragem, exige pequenas rebeliões diárias contra a monotonia e a apatia. Começa com escolhas mínimas, como permitir-se sentir sem culpa, desacelerar, desconectar-se do que não importa e se reconectar com o que realmente importa. Isso não significa abandonar responsabilidades ou objetivos. Significa, sim, resgatar a capacidade de se maravilhar, de se surpreender, de se emocionar. Significa olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero? O que me faz sentir vivo? As respostas não vêm imediatamente. Algumas exigem tempo, reflexão e coragem. Outras vêm em flashes, em momentos simples. A risada de uma criança, a sensação da água no corpo em um banho quente, a música que toca direto no coração. Cada pequena experiência vivida conscientemente é um passo fora da prisão, um sopro de vida que não podemos mais ignorar. E a beleza desse processo é que ele é pessoal. Cada pessoa encontra sua própria saída, seu próprio caminho para a liberdade. Para alguns, é arte, música, escrita ou dança. Para outros, é conexão com a natureza, meditação, contemplação, atos de bondade. Não existe um manual único, porque a prisão é construída de forma diferente para cada um. O que importa é reconhecer que ela existe e que não precisamos aceitar que a vida seja apenas sobreviver. Não fomos feitos para apenas existir, fomos feitos para viver, sentir e transformar. E essa transformação começa dentro de nós, no momento em que decidimos não mais aceitar uma vida morna, sem cores, sem intensidade. E aqui está o ponto crucial. Viver de verdade exige enfrentar o medo de falhar, de ser julgado, de desapontar os outros, de sentir dor. Mas o paradoxo é que só através do enfrentamento do medo podemos sentir a liberdade genuína. Cada passo que damos em direção ao que nos faz sentir vivos é um ato de rebelião contra a morte silenciosa que nos ronda diariamente. Cada decisão de buscar autenticidade é uma vitória. Cada momento de presença é uma conquista. E quando começamos a perceber essas vitórias, mesmo pequenas, a vida ganha sabor novamente, cores retornam, o coração pulsa com mais intensidade. E mesmo que existam dias em que a rotina, a pressão ou a ansiedade tentem nos arrastar de volta para a prisão, é possível resistir. Porque a consciência, uma vez despertada, não desaparece tão facilmente. É como acender uma vela em um quarto escuro. Mesmo que o vento tente apagá-la, a luz persiste, suficiente para nos guiar até novas oportunidades de sentir, de amar, de viver. E essa luz, por mais frágil que pareça, é a prova de que a morte em vida não precisa ser definitiva. Podemos lutar, podemos reconstruir, podemos finalmente respirar de verdade. E é justamente essa luta que faz a vida valer a pena. Não a facilidade, não a conformidade, não a monotonia, mas o ato constante de escolher viver, mesmo quando tudo parece pesado e sem sentido. Cada pequena escolha consciente é uma declaração de liberdade, um passo fora da prisão invisível que a vida moderna construiu ao nosso redor. E ao fazer isso, inspiramos outros a fazerem o mesmo. Porque viver de verdade não é um ato isolado, é contagiante, é inspirador, é revolucionário. A cada pessoa que desperta, a rede invisível da conformidade perde força e a possibilidade de transformação se expande. Então pergunte-se agora, você está realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? Está permitindo que a vida escorra pelos dedos, dia após dia, ou está disposto a lutar pela sua própria liberdade interior? A resposta não está nas telas,
nas redes sociais, nos conselhos prontos, mas dentro de você, silenciosa e persistente. E quanto mais cedo você a escutar, mais cedo poderá começar a reconstruir sua existência de maneira consciente, intensa e verdadeira. Porque ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode sentir a sua essência, a sua dor ou a sua alegria por você. E é justamente essa responsabilidade, por mais pesada que pareça, que dá sentido à existência. Portanto, respire fundo e sinta. Permita-se questionar, sentir e agir. Cada pequena ação que foge à rotina automatizada é uma vitória sobre a morte silenciosa. Cada instante vivido com consciência é um ato de resistência contra a vida morna e previsível que a sociedade tenta nos vender como normalidade. E no final, quando olharmos para trás, poderemos finalmente dizer que vivemos, que sentimos, que existimos de verdade. Porque morrer em vida não é uma sentença inevitável, é um aviso. Um aviso que nos lembra que a liberdade, a intensidade e a autenticidade estão ao alcance de quem tem coragem de buscá-las. E se você chegou até aqui, refletindo sobre cada palavra, cada sensação despertada, é porque ainda há vida pulsando dentro de você. E isso é precioso. Então, não espere mais. Respire, sinta, viva, compartilhe. Deixe nos comentários suas reflexões, seus medos, suas pequenas vitórias. Se inscreva para não perder os próximos conteúdos que podem ajudar a reacender a chama da vida em quem se sente preso. E se esse texto tocou você de alguma forma, deixe seu like, porque cada ação sua é um passo fora da prisão e um passo em direção a uma vida realmente vivida.